Os seres humanos têm uma tendência, nós, pessoas, temos uma tendência de transferir as nossas responsabilidades. Culpar o outro pelos nossos erros, culpar o outro por quem somos, culpar o outro pelo que pensamos e falamos. É difícil realmente assumir responsabilidade dentro de aspectos negativos da nossa vida. Mas a autorresponsabilidade é necessária. Assumir quem você é um ponto necessário para a sua felicidade, para o seu crescimento e para a felicidade também da sua família, já que enquanto seres individuais, quando nós procuramos nos tornar pessoas melhores, todo o ambiente que está em torno de nós também será bem melhor. Seja bem-vindo ao nosso programa Assuntos de Família, um programa que foi pensado, elaborado e criado para entrar em sua casa, abençoar a sua vida, trazer conhecimentos que vai ajudar você a se sentir melhor e ter mais saúde emocional, saúde social, saúde biológica e também, principalmente, saúde espiritual. Que Deus te abençoe. Vamos estar aqui com uma psicóloga, Master Coach. Ela vai se apresentar já já. Doutora Zane está conosco nessa noite. Aguarde, já já nós voltamos. Voltamos agora com a nossa convidada. Eu quero apresentar a vocês. Eu acredito que alguns dos nossos ouvintes já conhecem essa pessoa, porque é alguém que faz muitas palestras, é bastante convidada, e ela vai estar aqui com a gente. É um privilégio recebê-la. A doutora Zane, ela vai se apresentar para vocês. É alguém, assim, admirável e querida por todas as pessoas que ela entra em contato. Seja bem-vinda, querida. Pode se apresentar para os nossos amigos, com as famílias que estão nos assistindo. É com você. Muito obrigada, que legal estar aqui com vocês. É um privilégio para mim fazer parte deste programa que tem ajudado tantas famílias. Bem, eu sou a Zane Regli, me formei em psicologia, depois tive o privilégio de fazer um curso de terapia comunitária integrativa, que é uma das minhas grandes paixões, e em seguida também Deus me deu de presente fazer o curso de coaching, e hoje eu tenho a formação de Master Coach com a doutora Raquel Fonseca, voltado então para a inteligência espiritual. E como atuação, atualmente, eu estou orientadora do Colégio Adventista de Itabuna, onde estou responsável ali por quase 400 alunos. Que coisa boa, hein, gente? Nós estamos aqui com a psicóloga e com a Master Coach, né? Que tem assim uma bagagem muito boa e vai nos ajudar nessa noite, ou melhor, seja o horário que você esteja assistindo. Eu quero, inclusive, mencionar aqui que, de vez em quando, talvez, a minha cachorrinha vai subir aqui no sofá, tá? E eu vou permitir que ela faça isso, até para que dê um ar de família, né? Mas vamos lá, doutora Zane, seja bem-vinda, querida. Vamos começar, então, questionando, trazendo um conhecimento voltado para essa questão da autorresponsabilidade dentro do processo de pensar, agir, falar. Como é que isso funciona, doutora? Muito obrigada pelo doutora, viu, Leia? Mas você pode me chamar de Zane, somos colegas. Gente, a autorresponsabilidade é eu ter a certeza de que eu sou o total responsável, eu acredito e eu assumo a total responsabilidade por minhas ações e
pelo retorno dessas ações. Então, me colocar de tal forma que eu entendo que aquilo que eu falo, faço e penso é de minha responsabilidade, inclusive minhas emoções, meus sonhos e minhas ações. Quando eu assumo esse papel de comando da minha vida, eu me empodero no sentido pleno da palavra, de me dar poder para assumir aquilo que sou e que escolho ser. O que eu falo tem influência sobre quem eu sou? Nesse contexto, Leia, vamos trazer a fala como quase uma profecia sobre mim mesmo. Muitas vezes nós falamos e damos ao outro, e nós entregamos ao outro a responsabilidade por nossas ações. Só que quando eu falo isso, meu cérebro entende que eu não estou no controle. E todas as vezes que alguém ao meu redor diz algo, o meu cérebro vai acreditar muito mais naquilo que o outro está dizendo do que aquilo que eu digo. Nossas palavras, elas são fundamentais para que nós possamos agir. Gosto muito dentro do coach quando a gente trabalha o pensar. Primeiro eu penso naquilo que eu quero da minha vida, depois eu falo sobre o que eu quero da minha vida e depois eu faço. Muitas vezes a gente vê as pessoas aconselhando fazer o contrário. Só que a mente é o nosso ponto de partida. É onde a gente começa a ajustar o nosso pensar, depois nós pronunciamos. E aí, quando Leia me disse assim, Zane, as palavras têm influência? Tem sim, porque quando eu digo, o meu ouvido está mais próximo da minha boca. E eu, então, ouço minhas palavras, internalizo aquilo que eu estou dizendo e passo a agir a favor de mim mesmo e acreditar que eu posso, que eu consigo e que eu sou capaz. Que fantástico, viu? Maravilhoso. Você já está, com essa sua fala, trazendo a autorresponsabilidade, né? Cada um é responsável pelo que faz. E o pensamento vem primeiro. Por último, que vem a ação. Eu penso no que quero? Bem, nós, às vezes, achamos que estamos sob o controle de tudo, né? Mas o nosso pensamento, ele é influenciado, sim, porque aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, vai internalizando em nossa mente e trazendo para nós diretrizes de pensamento, até mesmo crenças. Aquilo que disseram para nós na infância pode influenciar nossos pensamentos. Aquilo que comemos influencia nosso pensamento e até mesmo sentimentos. Contudo, a partir do momento que eu observo os meus pensamentos e vejo que eles não estão de acordo com aquilo que eu gostaria que estivesse, estão sendo pensamentos que não estão tendo cheiro de vida, pensamentos não positivos sobre mim ou sobre o outro, eu preciso, então, assumir o controle, assumir que eu sou responsável por aquilo que eu alimento no pensar. O pensamento pode invadir a minha mente, mas eu não posso dar comidinha para ele, permitindo que ele permaneça ali por muito tempo, me tornando, então, um ser adoecido. Até porque tudo que a gente alimenta cresce, né? Isso. E, às vezes, o que era uma criança se torna um adulto ou até um monstro dentro do nosso pensar. Verdade. E muitas doenças começam no pensamento, não é, Zane? E isso, Leia, é uma verdade que você diz muito grande. E essas doenças, se a gente for fazer uma análise na atualidade, um dos livros que li, vem falando que, em média, 90% das pessoas que estão adoecidas, essa doença começou na mente, num processo de crenças, num processo de aceitação, num processo de busca por valoração, por meritoriedade. Sim. O que são isso? Valoração é o valor que eu dou a mim mesma. Meritoriedade é o meu merecer diante das coisas boas da vida. E tem muita gente que não acredita que ela merece ser feliz. Então, ela alimenta a infelicidade, o pensamento de tristeza, impossibilitando, assim,
de ter sucesso na vida. Então, Leia, é muito importante a gente cuidar com esse aspecto de alimentar, de dar valor a esse pensamento negativo para que a gente fuja de algumas doenças. O nosso corpo, ele é sócio de nossa alma, de nosso pensamento, né? E nesse sentido, quando a minha boca não consegue processar, o meu corpo começa a falar. Então, quando dói muito a mente, quando eu alimento muito pensamentos depreciativos, pensamentos negativos sobre a vida, sobre mim, sobre o outro, o meu corpo começa a manifestar essa dor. Então, o doutor Adalberto, ele vem falando sobre a importância de nós falarmos mais sobre aquilo que pensamos e assumir esse papel de quem somos, para que o nosso corpo não estafe, porque quando a nossa boca cala em busca de resolução, o nosso corpo se manifesta as dores de nossa alma. Sim. Por isso, nós devemos verbalizar o que sentimos e desenvolver o processo de autorresponsabilidade, né? Tomar posse de quem nós somos, na verdade. Você está no nosso programa Assuntos de Família. Estamos nessa noite falando sobre autorresponsabilidade. Doutora Azane já falou aqui sobre a influência dos pensamentos, o que é que pode influenciar os nossos pensamentos, a sua responsabilidade de trabalhar com esses pensamentos e não alimentar pensamentos negativos. Maravilha! Zane, querida, se eu não gosto de quem eu sou, o que eu devo fazer? O que deve fazer quem se olha dentro, né? Olhar para a alma e não gosta do que vê? Leia, essa é uma questão muito atual e muito comum na nossa era, porque a maioria das adolescentes tem tido dificuldade com a autoimagem. E nesse contexto, eu preciso olhar para mim, entendendo de onde eu vim, minha história de vida, minha família de origem, minha questão genética, e a partir daí ter um olhar realístico de quem sou. E se eu estou insatisfeito com algo em minha vida, eu preciso então assumir o papel de diretor da minha história e começar então a ver aquilo que eu posso mudar e assumir que se eu quero e eu posso, eu vou fazê-lo. E se eu não posso, eu preciso aceitar. Tem uma frase que é dita por aí, como talvez um ditado popular: aceite que dói menos. Dentro do contexto da aceitação pessoal, ela cai muito bem, porque quando eu aceito Sim. quem sou, com meus pontos positivos e também com aqueles pontos que eu tenho necessidade de melhoria e com aqueles que a gente pode chamar de defeitos, que nunca vamos conseguir mudar, vamos ter que arrastá-los com os nossos pontos positivos, eu então entendo que eu preciso me amar como sou e daí sim valorizar o que eu tenho de melhor. Então vamos a um exemplo, né? Se eu estou com sobrepeso e eu não estou satisfeita com isso, então o que eu posso fazer? Eu gosto muito de uma fala de um profissional que ele diz assim: muitos querem ser magros, mas poucos querem emagrecer. Então eu preciso querer emagrecer, não é verdade? A partir desse ponto, eu então vou buscar algo, fazer caminhada, reduzir a quantia do alimento, enfim, você sabe coisas para fazer. Mas se eu olhar para dentro de mim e ver que eu tenho uma perna mais curta que a outra, que os meus pés, os meus dedos não são tão bonitos quanto eu queria, e isso talvez eu não possa mudar. Então eu preciso olhar para os meus pés com o respeito que eles merecem, porque são eles quem carregam o meu corpo, onde habita a minha alma. Então somos alma vivente. E eu preciso então respeitar. Ou se eu tenho um membro que não é perfeito em meu corpo, eu preciso olhar com ele com o respeito que ele merece, com a história que ele tem, e então assumir que sou eu e que ele faz parte de quem eu sou. Coisa linda, gente. Esse seria o processo de mudança? De onde começa a mudança? A mudança, ela começa a partir da minha decisão.
Eu vejo aquilo que sou, eu assumo aquilo que tenho e sou e aquilo que posso ser. E a partir daí, eu me aproprio de quem sou, Leia, num aspecto de que não vou mais culpar o outro, não vou mais dizer, eu sou gordinho porque minha mãe me faz comer muito, eu sou assim porque meus pais não cuidaram de mim. Os meus pais têm a história deles e dentro desse contexto eles deram o melhor deles por mim, mas nem sempre o melhor de nossos pais é tudo o que queremos e talvez precisamos, mas eu preciso respeitar e amar tudo que eles me deram e a partir de agora assumir o que sou e buscar essa mudança através da minha decisão. Então, o nosso ponto de partida, a chave que vira é a minha decisão de mudar. Maravilha. Gente, vocês estão vendo a necessidade de olhar para si, aceitar o que sou, mas eu vi um vídeo, inclusive, Zane, de uma moça falando sobre não colocar um ponto final na nossa história, colocar uma vírgula, ou seja, olhar as nossas deficiências e não se acostumar com aquilo, aceitar para transformar. Isso mesmo. Muitos, quando olham para o espelho da alma, Leia, e todos vocês que estão nos ouvindo, acabam muitas vezes achando que é o fim. Eu sou assim, não tem mais jeito. E muitas vezes colocam um ponto final, assumindo assim aquilo que não está tão bom. Mas eu posso, Sim. se não está bom, colocar uma vírgula e a partir daí reescrever. Começar um novo texto, uma nova frase, para que a minha vida tenha continuidade. E isso é imprescindível diante da nossa vida. Eu lembro de uma pessoa que estava enfrentando algumas dificuldades quanto à questão financeira. E num processo terapêutico, que eu acho muito importante, quando a gente entende que precisamos mudar, decidimos mudar, mas não conseguimos sozinhos, então precisamos da ajuda de alguém que estudou para isso, e nessa busca, essa pessoa foi conduzida a refletir se realmente ela estava daquele jeito porque não podia ou porque não queria. Então, na interrogação, a pergunta foi: mas você quer? Quero. E o que está impossibilitando de você mudar? Então, naquele momento foi uma vírgula e disse a pessoa: nada, eu vou agir. Então, cada um de nós precisamos sim decidir, se não conseguirmos só buscar ajudas de profissionais, né? E a partir daí, então, buscar mudanças na nossa vida. Gente, procurar mudança é assumir a autorresponsabilidade. Você que está aí assentado, nos assistindo, você que é pai, que é mãe, você que está ensinando seus filhos a se dirigir nos caminhos que devem andar, você que percebe que tem algo que precisa ser mudado, procure reconhecer isso, procure cavar. Se você não consegue sozinho, busque a ajuda de um profissional e se sinta responsável de desconstruir as suas dores. Tudo isso que você falou, Zane, tem a ver com crenças? Sim. Essas crenças, elas são nossas companheiras, né? Só que nós podemos, sim, alterá-las. As crenças são aquelas ideias ou pensamentos que temos a respeito de nós e da vida, que vamos adquirindo desde a nossa infância a partir de experiências vividas, sejam elas positivas ou não. Nesse contexto, muitas vezes as crenças nos fazem agir de forma irracional, porque as crenças, elas habitam muitas vezes no nosso inconsciente e elas nos movem de maneira mecânica. E eu preciso refletir e entender o porquê que estou agindo dessa maneira. Antônio Matos conta uma história de que uma moça se casou e ela preparava o peixe e sempre cortava o rabo do peixe antes de assar. E isso foi há muitos anos. Então o marido perguntou para ela um dia: por que você corta o rabo do peixe quando vai assar? E ela disse: não sei,
Eu aprendi assim com a minha mãe. E o dia que foi almoçar na casa da mãe, ela perguntou à mãe por que a mãe havia ensinado para ela que ela deveria cortar o rabo do peixe, então, ao assar o peixe. A mãe disse: eu não sei, eu aprendi com sua avó. E quando chegaram para a vovó para perguntar o que havia acontecido, a avó disse: é que quando eu casei com seu avô, ele fez uma forma e a forma era muito pequena, não cabia o peixe suficiente para nós dois, então eu cortava o rabo. Coisas que são ensinadas de pai para filho e que a gente repete, frases, Sim. só que essa crença de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não mereço, de que eu não vou conseguir, ela pode ser alterada através da ajuda de alguém. Quando eu tenho Sim. muitas falas repetitivas e muitos pensamentos repetitivos nesse sentido, eu preciso entender que essa é uma crença não verdadeira, e que todos nós nascemos com poder de mudança, sim, e esse poder está dentro de nós, e ele precisa muitas vezes da ajuda de um profissional, ou até mesmo do alto, principalmente, né, do alto, que é a ajuda de Deus, para nós entendermos o Verdade. nosso valor e acreditar no nosso potencial. Uhum. Eu tenho certeza que se vocês que estão nos assistindo seguirem essas orientações da nossa psicóloga, Master Coach, está nos trazendo nesse momento, com certeza você vai ser extremamente abençoado dentro das 4 dimensões humanas, que é a dimensão espiritual, a dimensão social, a dimensão biológica e a dimensão psicológica. Você não existe nada que te segure quando você olha para você e gosta do que vê e tem a capacidade de transformar aquilo que você percebe que você não deve levar para a geração seguinte. Querida Zane, que prazer ter você aqui, viu, querida? Muito obrigada pela sua presença. Mas eu quero perguntar para você, como ser realmente quem sou? Ai, Leia, é muito gostoso falar sobre isso, mas entendam que isso é um processo. Assumir aquilo Sim. que sou tem a ver com reconhecer que sou pessoa especial mesmo com pontos de melhoria. E dentro desse contexto de ser quem sou, eu preciso olhar para dentro de mim com respeito da minha história e também acolher aquilo que eu não pude ser até hoje. Dentro desse aspecto, é libertador quando você assume quem você é. Tem um termo muito usado hoje por aí quando se refere que as pessoas dizem assim, fulano saiu do armário. Eu digo, eu digo que todo ser Sim. humano precisa sair do armário. Sair do armário é assumir quem eu sou, é dizer assim, Sim. eu sou o que sou. E quando você assume isso, você se critica menos, você reclama menos da vida, você culpa menos o outro, você para de se fazer de vítima, tadinha, coitadinha, você para de justificar seus erros e você começa a agir de forma a entender que na vida você vai errar e vai acertar, e é nos erros que encontramos os acertos, são nos erros, né, que encontramos os nossos acertos, é no olhar sincero para dentro de nós mesmos que encontramos o melhor que temos, e é buscando solução que paramos de arranjar culpados para as coisas da vida. É difícil conviver com uma pessoa que desistiu de mudar. Essa pessoa que desiste de mudar, ela começa a morrer mesmo vivo. E nós temos a esperança de conseguir mudar e de conseguirmos ser diferentes e apreciar a vida com melhor qualidade. Inclusive, aqueles que decidem não mudar, conforme você coloca aí, eles vão morrendo por dentro. Eu acredito que eles trazem morte também para o ambiente em que estão. Leia, e isso é muito triste.
Por quê? Gente, pare e pensa comigo. Se você é uma pessoa que reclama, que murmura, que culpa o outro por suas dores, que critica muito o outro, porque quando a gente não assume a responsabilidade sobre nossa vida, a gente começa a agir assim, e quando o outro vem falar contigo, você se defende e diz assim: ah, eu nasci assim, eu aprendi a ser assim, eu vou morrer assim. A pessoa pensa: meu Deus, ela tem 35 anos, ela vai morrer aos 80, eu vou conviver com essa pessoa amarga, isso tudo ainda, além da minha pessoa começar a morrer, a desistir da vida, a desistir do belo. Não contemplamos, não valorizamos o sorriso, o passarinho que canta. Nós adoecemos todo o contexto familiar. E antes de encerrar minha fala, eu quero te dizer de algo que eu aprendi que mudou minha vida. Muitas vezes o outro tem responsabilidade e ele nos fere, nos machuca, sim. Então, quando eu vou falar isso para ele, eu não chego dizendo assim: você é um grosso, você é um mal educado. Eu chego para ele e digo assim: querido, ou meu filho, seja lá quem for que você vai conversar, quando você grita comigo, eu me sinto humilhada. E quando eu me sinto humilhada, eu não quero mais ficar perto de você. Mas eu lhe amo e então eu gostaria de lhe pedir que não repita essa ação. Lembre-se que a mudança não vai acontecer da noite para o dia. Tudo na vida é um processo. Nós não nascemos andando, muito menos correndo. Nós aprendemos a sentar, engatinhar, dar os passos. E assim também nossos relacionamentos. Então, quando eu digo, quando você fala isso, eu sinto isso e tenho vontade disso, eu estou trazendo a responsabilidade para mim, mas eu estou partilhando com você e dizendo que você faz parte da minha história. Fantástico. Graças a Deus, porque Ele nos dá essa possibilidade de ter esses momentos, né? E transmitir esses conhecimentos para você que está em casa. As famílias precisam saber disso. As mudanças individuais vão repercutir no âmbito familiar como um todo. Vocês vão ser mais felizes quando cada um toma a sua responsabilidade e procura passar pelo processo de transformação. Existe um tempo para mudar, já que nós estamos falando de mudança, um tempo para começar a mudar. Existe esse tempo? Que tempo é esse? Leia, o tempo de mudança, ele depende da minha decisão. E eu te desafio a começar a sua mudança agora, a assumir que você é o autor da sua história, como diz Augusto Cury, e que você é o motorista do seu carro, você é quem está ali no comando do barco da vida, e mesmo que venha tempestade, você pode escolher se vai entrar ou se vai voltar para a praia, mas você precisa, e eu te desafio a olhar para dentro de você e ver aquilo que você não gosta. É porque você não pode mudar ou é porque você se acomodou e é mais fácil ficar no sofá e dizer que o outro te faz e dar para o outro a camisa da responsabilidade, porque é muito complicado. Ou você vai olhar e vai falar: eu quero lutar, e se não der certo, pelo menos eu digo que eu fiz. O momento é agora. Pois, então, vamos mudar, vamos possuir esse processo de autorresponsabilidade, não transferir para o outro a necessidade de mudança que é nossa, olhar para nós de frente, acessar a nossa alma, tomar posse desses conteúdo que a doutora Azane nos trouxe nessa noite e ser mais felizes. Eu tenho certeza que haverá salvação na sua casa se tudo que foi dito nesse momento aqui, nesse programa, você colocar em prática. Eu tenho certeza. E Deus quer que isso aconteça. Ele quer ser o centro da sua vida, quer te mover aos processos de mudança e fazer você mais feliz. Eu agradeço a você, Zane, por estar aqui com a gente, tá? Por ter tirado um tempo, por trazer esses conhecimentos. Eu tenho certeza, se você fosse fazer uma palestra dessa, você iria cobrar e vale muito caro, muito, se for pagar em dinheiro, vale muita coisa, né?
mas eu acredito que não tem dinheiro que pague as mudanças que vão acontecer em sua vida através do conhecimento que ela trouxe para a gente nessa noite. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, querida? Eu quero que você deixe com os nossos ouvintes uma palavra final para a gente concluir esse programa. Queridos, eu digo queridos com todo respeito porque quero bem. Eu sou uma psicóloga cristã e acredito na inteligência espiritual. A Bíblia, em vários pontos, quando alguém pergunta para Deus quem ele é, ele diz: eu sou o grande eu sou. E quando é perguntado novamente, o Senhor responde: eu sou o que sou. Paulo, quando questionado e perguntaram e rodearam ele de perguntas, ele diz: eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas eu já estou melhor do que antes, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Para encerrar minhas palavras, eu te convido a ser quem você é, porque o Senhor te conheceu no ventre e Ele escolheu você para vir a esta vida sendo essa pessoa. Assuma o seu papel dentro de sua casa. Existe um papel a ser respeitado. O marido vem em primeiro lugar, a esposa depois, e o filho mais velho, e aí sucessivamente. Quando você assumir o seu lugar e a sua responsabilidade diante desse papel que Deus te deu, você verá que Deus tem grandes bênçãos para derramar na sua vida, independente do que o mundo diga. Creia, creia e receba o que o Senhor tem para te dar. Um forte abraço e espero que voltamos a nos ver ou pelo vídeo ou pessoalmente. Eu quero agradecer a Zane, nossa psicóloga, Master Coach, que tirou um tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que se você colocar em prática os conhecimentos que ela trouxe para você hoje, toda a sua família será extremamente abençoada. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Zane, pela sua companhia. Se ela fosse fazer uma palestra em qualquer empresa voltado para esse aspecto, iria valer muito dinheiro, mas ela se dispôs a estar aqui com a gente sem cobrar nada, abençoar você, abençoar a sua casa. Eu agradeço a você por estar aqui com a gente. Continue. Na próxima segunda-feira teremos mais um programa Assuntos de Família. Fique ligadinho, Deus te abençoe e até a próxima.